Fala aí, pessoal, bom dia, beleza? Tranquilo? O pessoal tá gostando da vinhetinha, né? O pessoal tá gostando desses vídeos com histórias longas. Muito bem, então eu vou começar a atender alguns pedidos de vocês, principalmente postados aqui nos comentários aqui embaixo. Muita gente perguntando, depois dos vídeos que eu gravei sobre o Rubens Barrichello, que fim levou aquela Jordan que anos atrás eu encontrei, daqui a pouco eu explico as aspas, numa cidade do interior do Rio de Janeiro, uma Jordan que pertenceu ao Rubens Barrichello. Não sei nem como é que o pessoal lembrava disso, para falar a verdade. Então, vamos lá? Liga! Que horror. Eu sou péssimo para fazer algumas coisas. Olha só, deixa eu tentar começar a explicar esse troço aqui desde o começo, a história desde o começo, portanto esse vídeo será longo. O pessoal se lembra, alguns se lembram, vocês que estão lendo os comentários aí vão notar algumas perguntas sobre um carro de Fórmula 1 que eu encontrei, e vou explicar as aspas na sequência, muitos anos atrás, num galpão, numa cidade do interior do Rio de Janeiro, chamada Paracambi. Por que eu estou colocando aspas nesse encontrei? Na verdade, eu não encontrei nada. Eu trabalhava na ESPN Brasil, eu tinha acabado de entrar. Eu acho que esse vídeo, essa matéria, né, é de 2005, 2006. Eu entrei na ESPN em 2005. Um telespectador, Leandro Miranda, que também me acompanha há muito tempo no blog, enfim, leitor, fã de Fórmula 1 e tudo mais, um dia esse cara me escreveu um e-mail, acho que foi isso, né? Falando, olha, aqui na minha cidade, no interior do Rio de Janeiro, eu vi um carro de Fórmula 1, parecia ser um carro de Fórmula 1, uma coisa meio esquisita, num galpão que fica numa antiga construção aqui da cidade e tal. Aí nós trocamos alguns e-mails, ele me explicou mais ou menos. O Leandro Miranda, né? Ele ou estudava ou estuda ainda, não sei, já faz muito tempo. Num prédio lindo dessa cidade de Paracambi. Paracambi fica a cerca de 80 quilômetros do Rio, ali depois da Baixada Fluminense, um pouco antes da Baixada Fluminense e tal, perto de Queimados, passa por umas quebradas bravas até para chegar lá e tal. E tem uma construção lá, um prédio maravilhoso, todo de tijolinho, estilo inglês, que foi uma fábrica, uma indústria têxtil. Chamava-se Brasil Industrial, é de 1876. Hoje eu me preparei, eu fui pesquisar sobre aquele prédio que eu lembrava da beleza dele. Foi inaugurado até por Dom João, acho que já tinha ido pro saco. Dom Pedro, um dos Dom Pedros, qualquer, sei lá, Princesa Isabel, não sei, alguém foi lá, inaugurou esse troço e a cidade meio que cresceu em volta dessa construção, dessa indústria têxtil. Nós estamos falando ali do início da Revolução Industrial no Brasil, né? Muito baseada na indústria têxtil, alguma coisa de metalurgia, enfim, e muitas coisas que eram trazidas para o Brasil pelos ingleses, basicamente. Então esse prédio que vocês estão vendo aí, nessas imagens lindas, né? Esse prédio foi construído em 1876. A indústria parece que funcionou como indústria têxtil até 1996, quer dizer, mais de 100 anos, né? E depois ela se transformou num centro universitário, um instituto tecnológico, não pesquisei tão bem assim. Hoje é uma instituição educacional, acho que um instituto federal até. Anexo a essa construção tinha um pequeno galpão. E nesse pequeno galpão, uma garagem, maior que uma garagem talvez, repousava um carro de Fórmula 1. O Leandro entendia do assunto e ele falou, tem um carro lá e tal, parece que é uma Jordan. Bom, naquela época, 2005/2006, eu não lembro direito, que eu entrei na ESPN acho que foi em maio, junho de 2005, e a gente logo depois, alguns meses, a gente colocou no ar o programa Limite, que era um programa de automobilismo, que era apresentado pelo João Carlos Albuquerque, e comigo e com o Mauro César Pereira nos comentários. Era um barato, adorava o programa. E por conta dessa história, falei, pô, gente, tem um carro de Fórmula 1 lá, vamos fazer uma matéria, vamos criar um quadro e tal. E nós criamos um quadro que tinha o nome de Indiana Gomes, o descobridor dos carros perdidos. Vocês lembram do filme Indiana Jones, obviamente, o primeiro da série, que ele foi atrás da arca perdida, sei lá o que e tal. E aí a gente fez esse quadro, né?
que era uma coisa meio ridícula até. Hoje, olhando, eu fico olhando o jeito que eu fazia a matéria. Gente do céu, como eu sou ruim de televisão. Como eu era muito ruim e hoje eu sou ruim. Nós criamos o quadro e eu resolvi criar uma espécie de um figurino para ir atrás dos carros antigos, de carros perdidos, né? E um carro de Fórmula 1 perdido em Paracambi era uma ótima pauta para iniciar essa série. Aí eu lembro bem que a gente não tinha produção, sabe? Era tudo feito muito na raça mesmo. A ESPN me deu uma passagem, tinha uma equipe aqui no Rio, né? A equipe, quando eu digo, câmera, motorista, essa coisa toda, né? Cinegrafista, eu chamo de câmera, mas muita gente acha que a gente tem que chamar de cinegrafista. Odeio os helicópteros, odeio vocês. Puta que p... Eu sei que eu peguei um avião para ir para o Rio de Janeiro e eu tinha que criar um figurino, uma coisa meio Indiana Jones mesmo, né? E, sei lá, me lembrava que eles usavam umas roupas caqui, aquele chapéu famoso, né, do Harrison Ford. Mas não tinha chapéu, eu tinha um colete caqui que me foi presenteado por um português que era o representante das ferramentas Beta no Brasil, né? Lembra da Beta? Desse carro aí, o carro do Vittorio Brambilla, né? A Beta existe até hoje, é uma das principais fabricantes de ferramentas do mundo, né? E eu fiquei amigo desse cara e tal, e a gente chegou até a estudar alguns patrocínios para o meu carro de corrida e não sei o que e tal. Enfim, resultado, ele me deu algumas coisas, alguns brindes lá da Beta, uma dessas coisas era um colete, e eu só precisava de um chapéu. Aí eu cheguei no aeroporto, em Congonhas, eu preciso comprar um chapéu, que lembre vagamente o chapéu do Indiana Jones. E, porra, eu não achava, eu sei que eu encontrei numa lojinha, que era uma coisa muito ridícula, que era um chapéu, que pelo menos ele era caqui, né, meio bege, meio caqui, assim, com uma corda aqui, e bordado assim, tá nervoso, vai pescar. Gente, era muito ridículo aquilo. Mas eu falei, não, vai servir, porque eu viro ao contrário, boto o bordado para trás e faço essa matéria vestido de Indiana Jones. Vocês vão ver as imagens daqui a pouco. E lá vou eu para Paracambi. Eu vou lá para o Rio de Janeiro, chego no aeroporto, Santos Dumont. Foi Santos Dumont ou foi Galeão? Já não lembro, acho que Santos Dumont. E tá lá a equipe me esperando, o motorista com um Monza, pra gente ir até Paracambi. Eu não tinha a menor ideia do que eu ia encontrar. Eu só sabia, olha, Paracambi tem lá um prédio assim assado, um endereço, o Aleandro Miranda, que era esse telespectador, ficou de me encontrar para me mostrar o negócio lá e tal. E fomos para Paracambi, uma viagem longa, puta, linha vermelha, Avenida Brasil, aquelas coisas todas aqui do Rio de Janeiro que já eram complicadas, hoje são mais ainda. Mas enfim, chegamos à cidade e eu adoro essas pequenas cidades do interior do Rio, porque a gente tem uma noção de Rio de Janeiro que meio que se resume, né, a Zona Sul, Copacabana, Ipanema, Leblon, Barra da Tijuca, sei lá, Pão de Açúcar, Corcovado, não. E o Rio tem alguns cantinhos interessantíssimos, né? Que foram nascendo ao longo dos séculos em torno da cultura de café, alguma coisa de mineração, onde está mais perto de Minas, que mais? Alguns polos industriais também, estou falando do século XIX, e o Rio foi crescendo, grandes fazendas e tudo mais. Essas cidades são muito idílicas, por assim dizer. Paracambi é uma dessas, nem sei se ainda é, como é que é hoje, não sei também se eu tenho uma visão um pouco romantizada das coisas, porque outro dia eu estava pensando em Queimados, ver um carro lá e falar para mim, não, Queimados não vai porque Queimados é pesado. Eu não sei se Paracambi é pesado, acho que não, sei lá, enfim. Barra pesada, por conta da Baixada, de milícias, essas coisas todas, né? Mas esqueçam, também ninguém precisa ficar com medo do mundo inteiro, né? Senão a gente não vive. Eu sei que cheguei em Paracambi, vi aquele prédio enorme, aquela coisa maravilhosa, o Aleandro Miranda me recebeu. E aí nós fomos gravar a matéria. Ele me mostrou, tá ali dentro daquele galpão ali, você vai ver, tem lá um carro coberto, é o carro de Fórmula 1. Como eu sou péssimo de televisão, não sei fazer matéria, eu não sei, a minha cabeça de jornalista, ela está muito na imprensa escrita ainda, né? Eu fui começar a trabalhar em televisão com 41 anos de idade, já era velho. Então eu nunca soube fazer televisão direito. Então matéria para mim tem que ter título, linha fina, né, olho, como vocês queiram, um lead, introduzindo o assunto, o desenvolvimento do texto, as informações todas possíveis e um encerramento. Matéria para mim era isso.
E fui lá eu fazer matéria de televisão, sem texto, sem off, sem nada, sem passagem, sem nada que são essas técnicas que os bons repórteres utilizam, né? Com muita capacidade, com muita competência. Aí vocês estão vendo agora as imagens do Monza chegando no pátio do tal Instituto Técnico, que na época acho que estava fechado, não estava em reforma, não lembro direito. E eu com esse chapéu ridículo e esses óculos escuros mais ridículos ainda. E eu tava meio gordo, inclusive, né? Gente, é ridículo, esse meu figurino é ridículo. E o fato é que o carro estava lá, realmente existia um carro de Fórmula 1 lá. E tô falando tudo isso, eu falei 11 minutos para tentar responder a pergunta: onde anda esse carro? De onde veio esse carro? Como é que ele foi parar lá em Paracambi? A história desse carro é a seguinte: nesse local onde estava o carro, funcionou durante algum tempo uma empresa blindadora de veículos que pertencia ao Nelson Piquet. Tinha o Nelson Piquet como um dos sócios, né? Por que abriram isso em Paracambi? Não tenho a mais remota ideia, porque eu nunca conversei direito com o Piquet sobre isso, muito menos com o Rubinho, para saber como é que esse carro foi parar lá. A blindadora, pelo jeito, não deu muito certo e fechou, esvaziaram lá o galpão e aquele carro ficou lá não sei quanto tempo, né? Tava lá meio largado. Foi aí que o Aleandro Miranda falou, me deu o toque e eu fui lá encontrar o carro. E mostrei o carro na matéria, vocês estão vendo aí algumas imagens, né? Tirando a capa, mostrando aí o selinho de homologação do chassi. Era um carro de 92, que foi utilizado nos primeiros testes, talvez nas primeiras corridas de 93, adaptado. Tinha muito disso na Fórmula 1 antigamente. E dá para ver sobre o carro o emblema Piquet, né? E por que esse carro foi parar nas mãos do Nelson Piquet? Por conta da Arisco, que era patrocinadora de novo, né, do Rubinho, e depois foi apoiadora do Piquet durante um bom tempo, lá até o Piquet parar de correr de vez. O Piquet ficou muito amigo do Júnior, que era o dono da Arisco. E até onde eu entendi, e até onde eu me lembre dessa história, esse carro foi dado ao Rubinho, que por sua vez ou vendeu ou deu ao dono da Arisco, o Júnior. Que por sua vez, quando nasceu esse relacionamento com o Piquet, ele emprestou esse carro para o Piquet para colocar lá e ser um chamariz da tal da loja de blindados, né, da empresa de blindagem de carros. E ficava lá exposto e tudo mais, e as pessoas iam lá, chamavam atenção e não sei o que e tal. E aí, como eu disse, o carro ficou lá abandonado um tempo e eu fui lá e descobri. Aí eu comecei a olhar o carro e tal e vi que de fato era um carro de Fórmula 1, estava com um motor inclusive, mas era um motor meio fake, me parece. Pelo que eu lembro, porque eu levantei a carenagem assim de leve para ver, não era um motor de Fórmula 1. Esse a Jordan do Rubinho era a Hart, né? O motor de 93. Mas meteram um motor ali que me parecia um motor CHT de Corcel, motores que foram utilizados também em Fórmula Ford. Botaram o motor lá só para... O carro não funcionava, evidente. Mas tinha lá alguns componentes, tinha volante, tinha alavanca de câmbio e tudo mais. E era de fato um carro de Fórmula 1. Não sei qual foi exatamente o destino desse carro. Acho, tá bom? Só acho que é o carro que está hoje no ateliê do Cid Mosca, o grande artista dos capacetes, né? Que morreu alguns anos atrás, mas o negócio foi tocado e continua sendo tocado pelo Alan, o filho dele, o outro grande artista, e acho que voltou para as mãos do Barrichello. Acho que o Rubinho é o dono desse carro aí, sei lá, nessa coisa toda com Arisco, vai e volta, o carro ficou com o Rubens Barrichello. Hoje está lá, acho que sem motor, mas está pintadinho e tal. É uma lembrança dos tempos dele de Fórmula 1. Acontece muito, o piloto às vezes ou compra ou ganha um carro de Fórmula 1 das suas equipes, dependendo do seu relacionamento com o time e tudo mais, né? E enfim, eu imagino que esse carro que está lá no Cid Mosca seja esse carro que eu tinha encontrado lá em Paracambi. E por que você não foi atrás dessa história, repercutiu a história ou deu continuidade na história? Gente, em televisão tem uma coisa engraçada, assim, as coisas meio que nascem e morrem rapidamente, assim. Você pôs no ar, botou no ar, faz o que dá para fazer, nem sempre você consegue ouvir as pessoas, gravar as pessoas, havia mais dificuldade. Hoje não, hoje você consegue pedir um depoimento para alguém com um celular, o cara pega e filma, que nem eu estou fazendo aqui agora, a qualidade é ótima, de som, de imagem, mas antes não, era preciso mover mundos, né? Para você fazer uma matéria. Você precisava de um cinegrafista, muitas vezes precisava também de um técnico de som, as chamadas ENGs que a gente fala, né? São as equipes, né?
as equipes de externa. E nos canais de esportes aqui no Brasil, assim, quase tudo é voltado para o futebol, você quase nunca tem disponibilidade de gente e tudo mais. Então, fiz a matéria, mostrei o carro, tá aqui o carro e tal, e enfim, não dei continuidade ao assunto. Também não sei se era tão importante assim, talvez fosse, para dirimir dúvidas, mas para tentar dirimir as dúvidas que restam, né? Esse carro então era isso, ele era um carro de exibição de uma empresa de blindagem que pertencia ao Nelson Piquet e que chegou ao Piquet via Arisco, grande patrocinadora do Rubinho e depois do Nelson Piquet também, né, do Rubinho em todo o pré-Fórmula 1, depois também nos primeiros anos dele de Fórmula 1, e depois esse relacionamento acabou. Aliás, não descobri ainda se Arisco existe ou não. Eu sou muito desatento em algumas coisas, meio retardado também, porque eu vou no mercado e não reparei se existe Arisco. Acho que não existe mais Arisco, acho que foi comprado. Mas era uma grande empresa e tal, fazia molho de tomate, não sei o quê, fez batata frita também, enfim, tinha um monte de coisa. Suco. Existe ainda Arisco? Vocês descobrem aí, vocês me contam, tá bom? Mas enfim, é isso. Esse carro era isso, era um carro de exibição. Desconfio seja mesmo o carro que está hoje lá na oficina do Cid Mosca, como há outros carros de corrida, de pilotos importantes, que os deixam lá, os expõem lá, inclusive, porque é um ponto de encontro de pilotos, de gente do automobilismo, a oficina do Cid Mosca, que fica, né, perto do Autódromo de Interlagos, na Zona Sul, ali perto da Avenida Nossa Senhora Sabará. E falando dessa cidade de Paracambi, só para contar mais uma historinha dessas pautas, essa não tem nada a ver com automobilismo, mas é engraçada porque também se passa numa cidade do interior do Rio de Janeiro. Muitos anos antes, em 93, eu pela Folha de São Paulo, eu fui enviado aqui para o Rio para fazer uma matéria sobre os 10 anos da morte do Garrincha. E eu ia passar alguns dias aqui, né? Porque a minha pauta era bem extensa. Eu ia atrás dos médicos que socorreram o Garrincha quando ele morreu, quando ele teve o último problema dele. Ele tinha um problema de alcoolismo muito grande, muito sério. Quem leu a biografia dele, escrita pelo Rui Castro, chama Estrela Solitária, vai entender. O Garrincha era de uma pequena cidade, uma pequena vila chamada Pau Grande, né? Que é distrito de Magé, que está bem no interior do Rio de Janeiro. Gente muito simples, muito pobre, e o Garrincha era muito agitado, e os pais dele davam cachaça para ele com 2, 3 anos de idade para ver se ele acalmava, entendeu? Para ele dormir, para ele parar de chorar, para ele parar de fazer bagunça. Isso se transformou em alcoolismo ao longo da vida adulta dele, né? Mas por que eu estou contando essa história? Porque quando eu fui para Paracambi, eu lembrei muito de Pau Grande. Olhem, não é o que vocês estão pensando. Essa cidade onde o Garrincha nasceu e cresceu, não é uma cidade, como eu disse, é um distrito, onde o tempo parece realmente ter parado, ter congelado. Isso é em 1993, não sei como é hoje, mas estava tudo lá. O campinho onde o Garrincha jogava bola, também tinha fábrica, acho que indústria têxtil mesmo, tinha uma fábrica da Cruche, imaginem vocês. E eu estou contando isso porque eu estava nesse dia fazendo a matéria e tal, acho que era o meu último dia, depois de conseguir encontrar várias pessoas que tinham convivido com o Garrincha e tal, e a gente dava retorno para a redação do jornal por telefone, não tinha celular. E eu peguei, telefonava todo dia para o jornal, olha, tá tudo bem, fiz isso, fiz aquilo, tá? E nesse dia eu liguei e ligava a cobrar, sempre, para o jornal, né? Ligação a cobrar. Cara, eu liguei a cobrar, estava lá em Pau Grande, vocês já estão imaginando o que aconteceu, né? Liguei o telefone, liguei lá, não lembro direito como é que eram os números que a gente tinha que ligar, e vi aquela musiquinha, né? Depois do sinal, diga seu nome e a cidade de onde está falando. Aí eu falava, é o Flávio de Pau Grande. O telefonista, o quê? Safado, sem vergonha. Desligou o telefone. Eu não entendi. Liguei de novo. Diga seu nome e a cidade onde está falando. É o Flávio de Pau Grande. A menina ficou louca. Eu vou te denunciar pra polícia e tal. O cara bateu o telefone de novo na minha cara. Aí eu falei, caraca, olha a merda que eu tô falando pra menina, gente. Aí eu liguei a terceira vez e falei, olha, é o Flávio do Rio de Janeiro. E pedi desculpa pra mim. Desculpa, é que eu tô numa cidade chamada Pau Grande, desculpa que eu tenho. E foi realmente, não foi proposital. Não quis fazer nada, né, de grosseiro, de vulgar com você e tal. A menina até deu uma risadinha, mas não acreditou muito na minha história, não. Enfim, só para contar mais um pequeno causo.
de matérias neste interior do Rio de Janeiro. Aliás, a próxima que eu quero fazer é em Petrópolis, que eu quero contar a história das corridas de rua de Petrópolis, que essas histórias ainda não foram devidamente contadas na imprensa brasileira. Nossa, que pretensioso que sou sempre. Então, o carro da Jordan tá explicado e amanhã eu volto com mais alguma historinha antiga. Ó, não esqueçam, então aqui os botões. Eu nunca sei se, obviamente eu não sei se eu estou apontando para o lado certo, para o lugar certo. O tal do curtir, o tal de compartilhar, o tal do inscrever-se no canal. 25 mil a gente quer, hein? A gente quer 25 mil inscritos até o fim da semana para eu fazer a matéria dos bonés, tá bom? O vídeo dos meus bonés históricos, tem inclusive boné da Arisco, lá de Indianápolis, sobre o qual eu já falei em vídeo anterior aqui, sobre o Nelson Piquet, tá ok? Essa questão aí do tocante aos inscritos, tá ok? Inscrevam-se! Ah, mas você tá virando youtuber, você fica mandando compartilhar. Assim que funciona esse troço aqui. Parece que o negócio de curtir é importante, porque quanto mais curtidas, parece que os algoritmos do YouTube entendem que esse vídeo tá sendo muito apreciado, todo mundo gosta, coloca uns comerciais, uns anúncios, não sei direito, tal, e dá uma grana. Sei que eu não vejo um centavo, vai tudo pro grande prêmio. Mas curtam, compartilhem, se gostaram, obviamente, e inscrevam-se neste canal, tá bom? Ficou claro o negócio da Jordan? Acho que ficou, né? Um abraço, tchau, até amanhã.